Vamos fazer uma analogia do cérebro da criança com uma construção. Uma construção, a gente sabe que tem todo o trabalho, tem a questão da base, né? Tem a questão de subir as paredes, tem o piso, tem o telhado. Então vamos pensar no cérebro da criança como uma construção. As áreas responsáveis pelo controle emocional, tomada de decisão, regulação emocional, regulação do comportamento ainda estão em construção. Essas áreas responsáveis por esse controle é essa parte aqui da frente, ó, que nós chamamos de CPF, córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal da criança, ela não nasce com ele pronto. O córtex pré-frontal, ele vai se desenvolver de acordo com as pesquisas. Gente, alguns autores, alguns pesquisadores, cientistas falam que esse córtex pré-frontal, ele vai desenvolver até os 25 de idade. E alguns estudos falando que é até 30 anos de idade. Então, esse córtex pré-frontal aqui, a criança não nasce com ele desenvolvido. A criança, então, não tem esse controle emocional. A criança não consegue se autorregular. Por isso que quando a criança pega a birra, mãe, ela não consegue se autorregular sozinha. Você tem que pegar a sua criança, tirar do ambiente, ir para um local, conversar com ela, abraçar, acolher, até passar a birra, para depois você conversar, para depois você falar que não pode. Aquele brinquedo que ela queria não tem condição de comprar. Depois que você vai explicar para ela o porquê da birra e que não pode pegar a birra, sempre a gente vai conversar, sempre você fala com a mamãe o que você quer, mas às vezes não vai dar para comprar. Então tem que ter essa conversa depois que você conseguir aí regular seu filho. Antes não adianta você brigar, não adianta você corrigir, porque o córtex pré-frontal, ele não está em funcionamento. O que está em funcionamento é somente as amígdalas, que fica lá no sistema límbico, que a criança já nasce com ele pronto. Essa parte aí do sistema límbico, que é a parte cá de trás, fica bem no meio aqui do cérebro, essa parte aí já nasce pronta. A criança já nasce aí com as emoções, né, choro, raiva, medo, já nasce tudo prontinho. E aí, seu filho não está em difícil, ele está em fase de acabamento, assim como uma construção, a gente olha lá, aquela construção difícil de acabar, aquele monte de coisa para fazer, paredes para levantar, ela está em acabamento, tem que ter calma, tranquilidade, né? Você precisa entender que exige tempo, precisa de suporte, o filho de você precisa aí de um andaime emocional, que você vai ser esse andaime, você vai estar aí, né, o ajudando, né, a se controlando e controlando também seu filho. Então, nessa jornada aí, seu filho precisa de você, assim como a construção precisa aí de vários andaimes para chegar os materiais até essa construção, para levar os tijolos, para levar o cimento. Assim, você precisa ser esse andaime para o seu filho nessa questão emocional. Ele não consegue levar aí a autorregulação, ele não consegue se autorregular numa birra, ou numa crise de raiva, ou numa crise aí de medo, ele não consegue se autorregular. O que não ajuda nesse desenvolvimento da obra? O que não ajuda no desenvolvimento cerebral do seu filho, no desenvolvimento emocional do seu filho? Punir, por não se regular emocionalmente. Você pega aquela criança, você não vai parar de pegar a birra não, né? Você vai lá e bate na criança, pega aquela criança e põe de castigo. Não vai adiantar. O que você vai fazer é prejudicar o desenvolvimento emocional da sua criança. Gritar, então, gente, piorou. A criança pegou birra, você não tem que gritar, porque neste momento dos gritos, a criança não vai te ouvir, porque só tá em execução o sistema límbico, as amígdalas, o sistema de emoções. Então ela vai estar gritando, ela está com raiva, ela precisa se expressar, ela não consegue se regular. Não adianta bater, não adianta gritar neste momento, não adianta. Comparar a sua criança com outras crianças. Mas fulano, que é da mesma idade dela, não faz isso. São diferentes. Cada criança, cada ser humano é diferente um do outro. Essa criança talvez que não pegue a birra, já é mais calma, a mãe já trabalha com ela calma. Na gravidez, pode ser que passou uma gravidez mais calma, mais tranquila. Gente, porque a criança, desde o ventre da mãe aí, ela já traz a sexualidade, ela já traz a questão das emoções, ela já sente as emoções da mãe, ela já ouve a mãe. Tudo isso a criança já traz do ventre da mãe. A sexualidade, a criança já nasce com a sexualidade. O que é sexualidade? Aquele desejo de viver, desejo de aprender, desejo de buscar algo, desejo de interagir. Tudo isso é sexualidade. As emoções, os sentimentos, os pensamentos, é sexualidade. A criança já nasce com isso. Mas
A criança não nasce com o cérebro pronto. O cérebro está em desenvolvimento. A área que vai nascer com ela pronta aí é a área das amígdalas, o sistema límbico, o sistema que é ligado às emoções. Exigir comportamento de adulto, jamais você exige o comportamento de adulto, nem de uma criança, nem de um adolescente. Às vezes os próprios adultos não têm comportamento de adultos, como que nós vamos exigir o comportamento de uma criança? Querer comparar ele com um adulto, o adulto tendo o cérebro desenvolvido, às vezes ele não se controla. Quantos adultos não conseguem se controlar diante de uma raiva, diante do medo, diante da ansiedade? Quantos adultos que vocês veem aí que passam por algum conflito ou passa por algum obstáculo, ele desaba, ele não consegue se levantar, né? Muitos entram em depressão, muitos têm crise de ansiedade. Quantas pessoas que vocês percebem que não conseguem se autocontrolar quando vai fazer uma palestra, que aquele soa, né? Ele treme, às vezes não sai fala. Tudo isso é comportamento de adulto. E às vezes as crianças têm essa crise de ansiedade, a criança fica nervosa, a criança fica com raiva, e a gente quer exigir dela um comportamento de adulto, sendo que ela não tem o cérebro desenvolvido. E esperar autocontrole constante. Não espere isso do seu filho, ele se autocontrolar. Ele vai ter esse problema de autocontrole. Você vai ter que ajudar. É o andaime que nós falamos da obra. Então, assim como a obra em construção tem várias coisas aí que não ajudam no desenvolvimento, exemplo, né? Colocar uma pessoa para trabalhar na obra que não tem capacidade, isso aí atrapalha, né, gente? Atrapalha aí na questão da obra, do desenvolvimento da obra. Materiais, se você dá materiais para as pessoas trabalharem de má qualidade, também atrapalha. Então, assim como a obra em construção, as nossas crianças também existem coisas que atrapalham elas a produzir, a se desenvolver. Como ajudar nessa obra? Como ajudar nossas crianças que estão em construção, aí o cérebro está em construção? Como os pais podem ajudar? Oferecer ambiente seguro, né? A sua criança está lá, está no supermercado, está no shopping, porque um monte de gente, e ela vai pegar a birra porque queria o brinquedo do coleguinha que ela viu no shopping. Vai pegar a birra e você vai levar ela para um ambiente seguro, abraçar. Filho, a mãe entende que você quer o brinquedo, mas filho, o brinquedo não é seu, o brinquedo é do coleguinha, então vamos entender isso aí, o brinquedo não é seu. E sempre trabalhar com os filhos, gente, em casa, os combinados, né? Olha, se você sair, nós vamos sair hoje. Você chegar no shopping, vai ter vários brinquedos. Tem brinquedo que a mãe não vai poder comprar. Tem brinquedo que você vai ver com algumas crianças, coleguinhas suas, você não pode pegar porque não é seu. Já fazer os combinados em casa. Outra coisa aí que ajuda a criança é entender os limites da criança, a sua fase de desenvolvimento. Então, muitos pais, muitos profissionais não entendem, não têm esse conhecimento que a criança está em desenvolvimento, o cérebro está em desenvolvimento. Existe aí coisas e limites que a criança não vai dar conta, que a criança não vai entender. Então, você tem que entender isso e não cobrar tanto da sua criança. Outra questão aí que ajuda nessa construção do cerebral, né, ajuda na questão das emoções, é acolher as emoções da criança. O que é isso? A criança está morrendo de raiva, chorando. Você vai falar assim, deixa ela chorar para lá, deixa para lá que isso passa. Não, passa, mas vai deixar consequências. Vai deixar ali um sentimento que ela pode fazer o que for, que o pai não está nem aí para ela, a mãe não está nem aí para ela. Vai deixar aquele sentimento que o choro dela não tem significado nenhum para a mãe. Então acolhe, vai lá, filho, o que está acontecendo? Aconteceu algo, filho? Vamos conversar? Olha, se você quiser conversar, a mãe vai aguardar você parar de chorar, a gente vai conversar. Deixa ele chorar um pouquinho, depois você abraça ele, vamos conversar um pouquinho? Olha, filho, vamos lá no quarto para a gente sentar naquela cadeirinha, naquela mesinha, para nós desenharmos aí, eu vou com você, o que você está sentindo, que te levou você a ficar desse jeito. Então são estratégias que você pode usar para acolher as emoções do seu filho e nada de cantinho de pensamento, cantinho de castigo, nada. Pensar não deve ser castigo, pensar é uma dádiva de Deus, pensar, nós somos os únicos seres na terra que pensamos, então pensar não pode ser castigo. Leve o seu filho para um lugarzinho da calma, que a gente chama de lugarzinho da calma. Filho, vamos lá para o cantinho da calma, para a gente se acalmar, para a gente conversar, para a gente desenhar? Vamos lá? Você está aí acolhendo as emoções do seu filho. Ser paciente com o progresso, vai ter esse progresso, assim como a obra em construção tem um progresso, nós temos que ter paciência, não adianta ficar ansioso, porque a obra em construção, ela vai caminhar de acordo, assim como o cérebro vai caminhar de acordo com a idade do seu filho. Então, paciência é a chave para seu filho aí passar por essa fase de desenvolvimento cerebral com sucesso.
Sinais de que a obra está em construção. Existem sinais que vai demonstrar para você que tem algo ali que não está bem cerebralmente, né? Tem algo ali que não está bem emocionalmente. Exemplo, explosões emocionais, de repente a criança dá aquela explosão de raiva, aquela explosão de choro, aquela explosão de birra. Tem algo acontecendo, tem que haver aí um diálogo, uma conversa com seu filho, ver o que está acontecendo, porque tem algo aí falando para você que alguma coisa não está bem, precisa sim sentar e ver o que está acontecendo. Dificuldades com mudanças, muitas crianças, assim como nós adultos temos dificuldade com mudanças, os adolescentes e as crianças também têm dificuldade com mudanças, e nós adultos temos que entender isso, porque criança, adolescentes estão em desenvolvimento. Principalmente a criança até os 12 anos de idade, córtex pré-frontal está em desenvolvimento, iniciando aí aos 4 anos o desenvolvimento do córtex, começando, tá, gente? O desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é a área cerebral que analisa, que faz, analisa a questão de consequências de atos e consequências. É a parte cerebral que vê alguma coisa e sabe criticar, que sabe manipular. Tudo isso é o córtex pré-frontal que faz essa análise, se é grande, se é alto, se é muito longe, se é muito perto, as características das pessoas. Tudo isso é o córtex pré-frontal que faz, o nosso CPF. Frustração intensa. Quantas crianças se frustram, quantos adolescentes se frustram, nós adultos também nos frustramos. Então são sinais que está com problemas. Por que essa criança está frustrando tanto? Porque fica a frustração intensa, que a criança chega a ficar triste, desolada, chorando, angustiada, tem algo acontecendo. Comportamentos impulsivos, choro aparentemente sem motivo, de repente que a criança começa a chorar. Alguns teóricos falam, gente, que nenhum choro é sem motivo. Tem algo acontecendo. Então, procure saber o que está acontecendo, procure entender qual a raiz desse comportamento impulsivo, de repente aquela raiva, aquele comportamento assim, de uma hora para outra que você não esperava. Então, todos os comportamentos da criança, assim como do adulto, tem a raiz, tem ali o porquê desse comportamento. O que ainda está em construção? O que está em construção no cérebro da sua criança? O controle das emoções. Ela tem as emoções, o sistema límbico, as amígdalas, tem as emoções, já está lá prontinho. Toda essa área cerebral que fica dentro do nosso cérebro, tem no meio do cérebro, tem as amígdalas. Capacidade de esperar, porque são habilidades do córtex pré-frontal. Habilidade de se acalmar, que são habilidades do córtex pré-frontal. Tomada de decisões, que são habilidades do córtex pré-frontal. Autorregulação, que são habilidades do córtex pré-frontal. E a análise crítica também está em desenvolvimento, porque são habilidades do córtex pré-frontal. Então, não exija do seu filho, não exija da sua criança coisas, comportamentos que ela ainda emocionalmente não tem condição de fazer, que ela ainda, diante do cérebro, da grandeza do cérebro, das áreas cerebrais, ela ainda não tem condição de fazer, porque as áreas que são responsáveis por isso aí é o córtex pré-frontal e ele ainda não está formado totalmente, ele está em desenvolvimento. Não esqueça disso, quando sua filha pegar birra, quando seu filho pegar birra, lembre-se, assim como a raiva, assim como crise de raiva, lembre-se, ele está em desenvolvimento. O córtex pré-frontal dele ainda não tem condição de se autocontrolar. Quem vai ajudá-lo? Você, assim como o andaime na obra. Você vai levar aí a calma para o seu filho, você vai levar a autorregulação para o seu filho, para poder depois conversar com ele, para ele entender, né, que aquele comportamento não é legal, que aquele comportamento não é bacana.